Olá! As funções executivas, elas começam a se desenvolver na infância e terminam de se desenvolver na fase adulta. Mas dizer que elas terminam seu desenvolvimento na fase adulta, a gente não significa dizer que nós temos todo esse tempo para se desenvolver. E sim que nós temos todo esse tempo para consolidá-las. Elas estão localizadas numa área do cérebro que é o córtex pré-frontal, que é uma das últimas áreas que terminam de se desenvolver no cérebro. Por isso que a gente diz que tem todo esse tempo. Né? Mas quem trabalha com habilitação e reabilitação sabe dos desafios que é trabalhar com as funções executivas na habilitação e reabilitação e do quanto elas são importantes, tanto para controle de impulsos, inibição, para a convivência da criança, para a socialização, para o planejamento das atividades, para uma ação com propósito. Então, se a criança já não tiver isso trabalhado, consolidado até a adolescência, ela muito provavelmente vai ter muito problema de aprendizagem. Dificuldade na matemática, em operações simples, que precisa da memória operacional, né, que é de conseguir utilizar a memória, aquilo que ela aprendeu naquele momento, na execução das atividades. Nas produções textuais e assim por diante. Então nós precisamos começar ainda na infância a trabalhar essas funções. Estarmos atentos aos marcos do desenvolvimento, não esperar até uma adolescência ou fase adulta. Essas funções elas começam gradativamente a se desenvolver, não todas juntas ao mesmo tempo, elas vão indo. Por exemplo, mais ou menos por 6 meses a criança ela começa a prestar atenção no seu ambiente, começa a interagir mais com o ambiente. Estranhe se a criança não estiver fazendo isso, utilize dos recursos disponíveis para estimular essa criança, porque nem toda criança aprende intuitivamente, né? Por imitação, olhando o ambiente, às vezes ela precisa de mais estímulos. Por volta de mais ou menos 8 meses, a criança começa a demonstrar uma ação com propósito de buscar o objeto, de encontro, né, com o outro. 1 ano, 1 ano e meio, ela começa a realmente ter uma atenção no outro, nas atividades, prestar mais atenção. Além da intencionalidade do ato, com 3 a 5 anos a criança ela já começa a compreender que ela tem que esperar a sua vez. Mas assim, gente, se a sua criança chegou a 3, 5 anos e ainda não compreende, isso é um treino. Isso depende dos estímulos. Um exemplo, você pega a criança na escola, diz que tá com fome, tá com frio. Aí você diz assim, olha, nós precisamos chegar em casa. A criança gradativamente vai aprendendo que ela precisa esperar. Tá? Mas aí está passando o tempo e a criança não consegue controlar o impulso, sai correndo, chora, né? Começa a ter muitas crises, você percebe que existe um déficit ali. Algumas vezes a criança tem um déficit em funções executivas e não tem um transtorno específico do desenvolvimento, não tem TDAH, não tem autismo, né? Então a gente tem que estar atento para desenvolver essas habilidades. Por volta de 6, 7 anos, o período da alfabetização, a criança também vai aprendendo a prestar atenção, né, e a lidar com os distratores, inibindo alguns estímulos. E algumas demoram um pouco mais pelo amadurecimento neuronal, que nem sempre acompanha esse início de alfabetização. Então temos que estar atentos a esse processo, ok? Por volta de 8 anos, a criança já tem que estar com atenção, com a questão do foco para atividade, conseguir planejar suas atividades básicas, né, numa sala de aula, num contexto escolar, né, num ambiente com outras crianças, conseguir compreender quando é sua vez, tá? Conseguir buscar aquilo que ela quer. Então não esperem passar desse período. Chegou 6, 7 anos, você está percebendo que a coisa não está indo, não está fluindo, que as funções executivas ainda estão muito pouco desenvolvidas, busque ajuda, busque auxílio, ok? Fica a dica, um grande abraço.